Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui está o vídeo que eu prometi sobre o pastor Uber Carlos Rodrigues, aquele pastor que prometeu que ia ressuscitar e não ressuscitou. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um inscrito aqui no canal, Eliton Fernandes. Eliton, muito obrigado, viu, pela sua dica. E antes de começar, eu vou ler aqui na Bíblia um versículo em Jeremias que fala para a gente ter cuidado com a própria Bíblia. Sim, gente, muitas das coisas que está aqui dentro desse livro nos alerta a respeito dela própria. Vamos lá? Jeremias 17:5 e diz assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só, eu falo o contrário. Maldito é o homem que confia na religião e faz dos deuses o seu guia e se afasta da ciência e da razão. Sim, essa passagem aqui está nos alertando a respeito de toda a Bíblia, porque a Bíblia é um livro feito por homens, nada mais, não tem nada de sobrenatural nesse livro. E as coisas que dizem que aconteceram aqui, ficaram aqui mesmo. São ilusões, criações, mentiras, invenções de pessoas interesseiras do passado, para que amedrontasse as pessoas, fazendo elas acreditarem nas coisas que eles pregam hoje. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de verdade o que está aqui dentro desse livro. Então, eu até concordo em parte com o que diz aqui Jeremias 5, que é para a gente tomar cuidado mesmo, não confiar no que o homem diz, porque tudo isso aqui é homem, a Bíblia é coisa de homem, não tem nada de divino. Não pode haver a interferência de um ser sobrenatural, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que não faz confusão e que é perfeito, aqui nesse livro, porque é um livro cheio de contradições, mentiras, enganos. Gente, nada se cumpre de verdade. Eles falam que aconteceu, em tal lugar, tal coisa, mas você não estava lá, eu não estava lá. As coisas só acontecem lá, no tempo que você não estava, ou vai acontecer no tempo que você não está vivo, como um céu, inferno, vida melhor. Nada acontece no agora. Cadê o agora acontecer? Não tem. E todos que tentam provar isso acabam passando vergonha, porque tudo isso não passa de mitologia, gente. Não há verdade nessas coisas. Então, vamos começar aqui, né? Por que esse pastor acreditou ter tido nessa visão? Porque eu acredito que ele acreditou. Gente, dá até pena. Para falar a verdade, eu sinto pena quando eu olho a foto desse homem. Porque um coitado que morreu, deixou de existir, virou, acabou para sempre. E ele nem se deu a chance de conhecer o outro lado da história, de descobrir que tudo isso aqui não passa de um engano. Mas o quê? Mas o que foi que aconteceu? Ele se tornou um fanático. Isso é fanatismo. As igrejas espalhadas pelo mundo, essas igrejas cristãs, elas estão cheias de pessoas loucas, esquizofrênicas, fanáticas, que acreditam que tem alguém falando com ela, que tem um Deus, que tem anjo falando com elas, dando profecias. Gente, e nada acontece, é fruto da imaginação dessas pessoas. Elas ouvem a própria consciência delas e elas acham que é um ser de fora, um ser espiritual, né? Eles acreditam que é Deus, né? Ou algo vindo de Deus. Então isso domina a mente dessas pessoas. Elas têm a mente completamente dominada por essas loucuras, por essa doença.
Infelizmente, e não é só adultos, tem crianças assim, porque esses pais fanáticos, eles adoecem a mente de seus filhos dentro desses templos religiosos, criancinhas pequenas de 1, 2 anos, já lá fazendo aquela coisa toda, aquela palhaçada, dizendo que está falando em línguas, e cantando e caindo, já cresce dentro desses ambientes de loucura. Quando se tornam adultos, eles ficam completamente cegos. Eles acreditam cegamente nesse livro. E o que foi que incentivou, deu asas, forças para esse pastor imaginar que esse Deus estava falando com ele e que ia ressuscitar ele? Onde foi? De onde que ele tirou essa ideia? Da Bíblia, gente, né? Porque a Bíblia está recheada desses assuntos, dessas mitologias de ressurreição. Olha só, eu separei aqui, ó, que eu não ia lembrar de todos, né? A filha da viúva, 1 Reis 17:17. A mulher sunamita, 2 Reis 4:32. O homem encostado nos ossos de Eliseu, 2 Reis 13:20. O filho da viúva, Lucas 7:11. A filha de Jairo, Lucas 8:41. Lázaro, João 11:1. Os santos que haviam morrido depois da morte de Jesus, Mateus 27:52. Tabita, Atos 9:36. Eutico, o jovem que dormia e morreu durante o sermão de Paulo, em Atos 29. Jesus, Mateus 28 e blá, blá, blá. Tem muitos assuntos a respeito de ressurreição. E esse pastor, embriagado pelo fanatismo religioso, foi levado a essa loucura extrema de acreditar que Deus estava falando com ele que ia ressuscitar. O que a gente mais vê dentro dos templos religiosos são profetadas e profetarias. Gente, é profetada de tudo quanto é lado. Aí entra em ação o viés de confirmação. Aí as pessoas acreditam que realmente aquilo aconteceu porque foi uma profecia, quando na verdade aconteceu de uma forma natural, já estava para acontecer, a pessoa fez algo para que aquilo venha acontecer. Tem pessoas que contam a vida do outro lá dentro da igreja, aí alguém lá pega aquela profetada, ou aquele pastor pesquisa a vida da pessoa, que hoje é o mais fácil, de encontrar, é nas redes sociais. A maioria das pessoas tem algo, sobre a sua vida na rede social. Não é fácil, eles vão fazendo ligação uma com a outra. Ou então ele joga ali, ele joga a isca e o peixe que pegar é confirmação. Vai lá naquela igreja, solta uma profetada, a igreja é cheia de gente, alguém vai estar passando por aquilo. Mas, na verdade, nada acontece dentro desses templos religiosos, gente. Mas, na verdade, na vida real, nada acontece. Nas igrejas tem revelações e profecias profetadas de tudo quanto é espécie, para vários assuntos. Mas o desse homem aqui, desse pastor Uber, foi inédito, porque ele falou que ele ia ressuscitar no 3º dia igual ao mito Jesus. Lá dentro da Bíblia tudo aconteceu. Na vida real, gente, nada. E ele falou que muitos iam se converter através dessa grande ressurreição. Imagina, um fato inédito. Ele ia passar na frente, das agências de congelamento de corpos, que tem que estão com essas ideias de no futuro ressuscitar pessoas mortas que estão congeladas. Então eu já queria passar na frente disso, já trazer essa realidade para agora, é porque está concorrendo. Vai ver, ele ouviu falar disso aí, eu não sei.
Já que o sonho dele era voltar a viver, ele não queria morrer para ir logo para o céu maravilhoso, ficar lá louvando a Deus na rua de ouro, né, lá no céu para sempre, ficar lá com o pai dele que tanto ama ele, ficar lá abraçando Jesus. Ele não quer essas coisas, né? Ele não queria isso. Ele queria era continuar aqui na terra mesmo, nesse caos total que tá. Ele preferia estar aqui do que ir lá para o céu, ficar com Deus louvando, receber essa grande bênção que é estar com o Pai para sempre, sair de tudo isso aqui, sair desse mundo cansativo e cheio do que não presta, né? Ia estar lá no céu com os santos, ia sair do meio dos diabos para ficar com os santos. Mas ele não queria morrer, ele queria continuar vivendo. Aí eu pergunto, então, por que ele não congelou o corpo dele em uma dessas duas agências, a Alcor, né, e a Cryonics, aqui nos Estados Unidos, ou a outra lá, ou a terceira que tem lá na Rússia? Por que não congelar o corpo, já que quer tanto, sonha em continuar vivendo aqui na Terra? Ressurreição através de seres mitológicos é impossível. Se um dia isso for acontecer, porque cientistas já estão investindo nisso, quando isso acontecer no futuro, vai ser através da ciência. Se tiver de acontecer, se for possível acontecer, o tempo é que vai dizer, vai ser através da ciência. Então, por que não congelou o corpo dele? Porque tem que ficar congelado. Mas não, congelou lá na funerária, aguardando o terceiro dia para o tal Deus mitológico ressuscitar ele, para mostrar para o mundo que ele é Deus, para mostrar para o mundo que não vale a pena ser ateu, ninguém tem que ser ateu, tem que acreditar na religião e que o Deus verdadeiro é o da Bíblia, da religião evangélica. Era isso que Deus ia provar. Porque se Deus ressuscitasse mesmo ele, ressuscitasse, depois dele de 3 dias de morto, né? Morto, completamente morto. Gente, porque olha só, acontece casos que os aparelhos não detectam os batimentos bem leves do coração. Ou seja, as pessoas ainda estão ali, vivas, não estão completamente mortas, e acaba sendo dada por morta, e elas são enterradas. Por isso que quando vão ver os corpos, estão lá revirados, mudou de posição, alguma coisa fora do normal. Aquele morto é encontrado numa posição que ele não foi enterrado. Isso pode acontecer, não é comum acontecer, mas tem casos. Mas a pessoa não estava morta. Agora, morto de verdade, não tem como a pessoa voltar. Mas ele acreditou, ele ouviu a própria voz dele, a esquizofrenia, que é o que está acontecendo em todas as igrejas. Ele ouviu a própria mente dele falando para ele, dando hora, dando data e hora que ele ia ser ressuscitado, um dia que ele morresse. E aconteceu que por complicações, né, segundo eu estou sabendo, da Covid, ele teve complicações cardiovasculares e veio a óbito. Aconteceu, né? Acabou morrendo. Aí tem pessoas que já ligam aí, ó, disse que ele ia morrer e ele morreu. Mas ele teve esse surto esquizofrênico de achar que Deus estava falando com ele em 2008. Ele veio morrer em 2021. Aí as pessoas que associam isso a uma profecia. Aí disse que ele ia morrer, morreu. Mas não falou quando ele ia morrer. Falou que todo mundo morre. E ficou mais fácil qualquer pessoa morrer. Seja um bebezinho, seja um jovem ou um velho, todos nós corremos o risco de morrer com esse vírus, né? Então, mas tem pessoas que associam, né? Que o povo é fanático, é louco, eles não param para analisar, não. Eles só querem fazer a comparação. Faz a comparação, eles só querem chegar numa conclusão daquilo que eles já imaginaram que é. Primeiro, na mente, eles já imaginaram que é aquilo, aí depois eles vão fazer uma conclusão e quer que se encaixe naquilo. E pronto, é aquilo e acabou. Crente tem cabeça dura. Movido pela doença do fanatismo religioso, ele achou que Deus tinha falado com ele. Então, ele fez um documento em 2008 para quando ele morresse, essas coisas fossem praticada para conservar o corpo dele, para ficar ali certinho para Deus ressuscitá-lo. O documento diz assim:
a minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois eu ficarei morto por 3 dias, sendo que no terceiro dia, às 23h30, eu ressuscitarei. Meu corpo durante esses 3 dias não terá mau cheiro e nem se decomporá, pois o próprio Deus terá preparado a minha carne, o meu cérebro, para passar por essa experiência. Ou seja, era para proteger o corpo dele, né? Era para deixar tudo lá, não era para ele fazer nenhum exame, nem autópsia, nada disso, porque Deus não tem capacidade para restaurar um corpo que o médico já mexeu, já revirou tudo lá, já tirou as coisas de dentro, né? Então vai ficar incompleto e Deus não pode botar de volta lá. Deus não pode fazer um coração novo para ele, Deus não pode botar um rim, fígado, nada novo nele. Deus tem que achar o corpo ali intacto. Tá parecendo até a agência, né? Que congela os corpos. Tem que congelar os corpos de uma temperatura adequada, para que no futuro esses corpos possam ser congelados e eles vão tentar a ressurreição dessas pessoas. Isso é um sonho para o futuro. Mas já que é o Deus, ele poderia ter virado pó, já está enterrado. Se esse Deus tem todo esse poder, ia tirar ele lá, ó, do pó do cemitério. Ia fazer os ossos dele, ó, se reconstituir, a carne, e ele sair da cova. 200, 500 anos, 1 milhão de anos que ele já tivesse de morto. Se esse Deus fosse poderoso, existisse, né? E fosse tão poderoso assim. Gente, olha só. Imaginação do ser humano. Doença, esquizofrenia e nada mais. Eu estava lendo que a esposa dele falou que realmente o corpo dele, por esses dias, não teve mau cheiro e a pele dele estava muito boa. Claro, estava congelado, né? Se ele foi congelado lá na funerária. Gente, fala sério, né? E ali o povo acreditando nessa tal ressurreição, que essa pessoa fanática achou que ia acontecer. Eu creio que ele acreditou, porque ele deve ter sido um fanático mesmo, para ter feito um documento desse, assinado por 2 testemunhas, e causou todo esse alvoroço, né? Com certeza esse homem acreditava nesse Deus, ele morreu acreditando nesse Deus, e que ele ia ser ressuscitado e que através dessa ressurreição dele, todos iam ficar maravilhados. E é claro que ele acreditou que ele ia ser louvado também, com certeza, né, gente? Imagina, ele ia ser o homem mais adorado de Deus, que foi ressuscitado nos nossos tempos. Olha uma grande prova. Fala sério, né? Para você ver aonde vai as esquisitices desses crentes. O homem morreu passando vergonha. O legado que ele deixou foi o que? Vergonha, infelizmente. Eu tenho dó, sabe? Eu tenho até dó. Coitado, né? Mas sabe o que é isso, gente? É a religião. A religião destrói os neurônios da pessoa, a integridade do ser humano. A religião, ela que veio para matar, roubar e destruir. Ela rouba a sua inteligência, ela rouba a sua vida. É isso que a religião faz. É isso que as pessoas devem ficar em alerta. E a própria Bíblia fala. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia nessa Bíblia. Tá? Porque essa Bíblia só tem mentira, isso não é base de vida para ninguém, é um livro lixo, um livro capaz de paralisar o ser humano, faz a pessoa só andar para trás, porque só quem vai para frente são os empresários da fé, é Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares e muitos outros. Aqueles que estão por cima, esses se dão bem, porque eles estão lucrando, estão tirando dinheiro dessas pessoas que estão hipnotizadas, que tiveram lavagens cerebrais. Sim, esses se dão bem, vão para frente. Agora os crentes, esses fanáticos, para você ver, dentro desses templos religiosos, principalmente os pentecostais, é onde mais tem miseráveis. Essas pessoas que acreditam muito nesse negócio de revelação, de ficar rodopiando, né? Aquela loucura toda, fica rodopiando igual barata tonta, igual cachorro quando tá querendo morder o rabo. Esse povo religioso fica assim dizendo que tá com tal de um Espírito Santo.
Tudo loucura, esquisitice da mente, esquizofrenia. Esse pessoal precisa de tratamento. O que o Brasil está precisando é de escola e de hospício, porque o Brasil tá cheio de doido, tá cheio de religiosos malucos, precisando de tratamento. É isso que esse povo tá precisando, tá? Olha só a loucura do homem. E as pessoas acreditando. Agora, por que essas pessoas acreditaram que ele ia realmente ressuscitar? Teve pessoas que ficaram, abre, porque passou da validade dos 3 dias, né? Passou da hora dele ser ressuscitado. Deus prometeu e falhou. Prometeu para ele e falhou. Então, quando as pessoas viram que o corpo dele estava sendo levado para a sepultura, pediram para abrir, porque acreditavam que na última hora Deus poderia fazer um milagre. Porque diz que Deus não é de confusão e Deus não falha. Deus não desampara o filho seu, né? Mas desamparou. Ele foi para a sepultura. Está lá agora se decompondo. É a realidade. Mas as pessoas ficaram, abre, achando que ele estava vivo na última hora. Gente, sabe o que é isso? Porque elas acham base na Bíblia a respeito dessas insanidades. Porque a Bíblia é um livro insano, um livro cheio de contradições, enganos, mal entendidos, mal interpretação, coisas acrescentadas como escudo para proteger os charlatões da época, os religiosos poderosos que colocaram lá dentro dela o que eles queriam, simplesmente para dominar a humanidade. Feliz é aquele que se liberta desses deuses, feliz é aquele que se liberta dessas religiões, dessas crenças imundas, perversas, bandidas. Religião é bandidagem, religião é a pior máfia que existe em cima da terra. A pior máfia, a pior quadrilha de bandido que existe são as religiões. Deviam existir polícia, deviam existir leis para acabar com isso. Mas a lei se vende, as leis se ajoelha, as leis ficam submissas a esses charlatões, a essas quadrilhas perversas religiosas. Mas deviam existir lei para punir os religiosos, destruir essas religiões, acabar com a religião no mundo. Enquanto a polícia está aí perdendo tempo, indo para as favelas matar pobre, devia estar enfiando na cadeia esses líderes religiosos de A a Z, que eu não tiro nenhum. Todos eles sabem da verdade. Muitos deles são ateus, mas não se assumem porque convém ganhar dinheiro com a ignorância do ser humano. É dízimo, é oferta, é isso que convém a eles. Aí as autoridades estão acreditando que o pior crime é o tráfico de drogas. Tráfico de drogas é uma droga, mas a religião é uma droga também. E a religião merece mais atenção das autoridades. Tem que tirar isso das escolas, tem que tirar isso da política. Ok? Tá na hora do povo acordar. Tá na hora das leis, tá na hora da justiça, da educação, da política. Tirar o pé dessa imundícia, tirar o pé dessa sujeira, sair disso. Mas infelizmente, dentro desses lugares também estão cheios do que não presta, né? Essa é a realidade. Existe até leis para dar mais ousadia para esses malandros religiosos. Não cobrando imposto desses templos que tira dinheiro do povo na safadeza. Porque eu digo, seja pastores, padres, feiticeiros, ubandista, seja espírita, seja do Islã ou de que religião seja, todos vocês são mentirosos, todos vocês só estão tirando dinheiro do povo fraco e covarde, porque esse povo tem medo de feitiço, esse povo tem medo de macumba, esse povo tem medo de inferno, esse povo tem medo de não ir para esse céu imaginário. Enquanto existir o medo nas pessoas, elas
elas vão continuar cativas desse povo, desse engano desses religiosos, de todas as religiões. Porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de religioso nenhum. Se colocar dentro de um saco, é tudo a mesma farinha. Ninguém é melhor do que ninguém. Não tem ninguém falando verdade, tudo mentira. O povo precisa se libertar desse mundo místico, esse mundo enganador de acreditar em deuses, em espíritos, em orixás, e seja lá o que for, em sacerdotes, em pastores, em padres, em gurus. As pessoas precisam se libertar disso. Tudo isso é fruto da imaginação do ser humano. E nada mais, você precisa libertar sua mente. Faz uma faxina. Quando a mãe vê que o filho tá cheio de piolhos na cabeça, ela passa aquele pentinho fino, né? E vai tirando piolho, né? Aí depois vem, bota um remédio forte para matar aqueles bichos todos. É isso que o ser humano precisa fazer, ok? Passar um pente fino na sua consciência, na sua inteligência. Sabe, fazer uma limpeza cerebral para tirar essas ideias mitológicas da mente de vocês. É isso que vocês estão precisando. A humanidade precisa disso. Esse mundo só vai para frente e a ciência só vai evoluir quando essa religião cair por terra. Você não precisa de religião para ser bom, para ser próspero. Essas coisas vêm das suas atitudes, da sua vontade, do seu esforço ou do acaso. Eu sempre digo, o amanhã ao tempo pertence. E o que vai acontecer nele vai depender das suas atitudes e do acaso. É a realidade, gente. Não tem ninguém trabalhando no tempo porque os religiosos falam: o futuro a Deus pertence. Pertence merda nenhuma, não existe Deus nenhum. O tempo existe, mas Deus não existe. O tempo pertence a nós, ok? Nós que temos que administrar o nosso tempo, as nossas coisas, praticar coisas boas. O futuro pertence a ele, ao tempo, ok? É nisso que nós devemos focar nossas vidas. Já perdemos tempo demais com enganação, com mentira, gente, com mitologia. Como pode o ser humano ainda ficar igual a avestruz, com a cara enfiada no chão? A religião é isso. É aquele buraco lá e o avestruz enfia a cabeça e fica lá. Só a cabeça lá socada lá dentro do buraco. Assim são os religiosos. Ah, mas tudo que vem da Bíblia é verdade. Ele teve essa ideia de que Deus ia ressuscitar ele dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Mas sabe qual é a diferença? É que na Bíblia tudo aconteceu, né? Tudo acontece, mas na vida real nada, ok? O pastor fala que Deus vai te abençoar, você vai conseguir carro, casa, dinheiro no banco, você vai se dar bem na sua faculdade. Agora não estude, não trabalhe, não junte dinheiro para ver que Deus, esse Deus da Bíblia vai te dar isso. Não vai dar não, querido, tá? Então acorda para a realidade. Esse cérebro que você tem aí é só para preencher a sua cabeça? É só um recheio? Ele foi feito para usar, meu filho, tá? Acorda, criatura. Pelo menos eu vou bater palmas para a mulher do pastor e para os organizadores que obedeceram ao documento dele, deixando o corpo dele congelado por 3 dias, porque souberam contar diferente de Jesus. Porque esse Jesus da Bíblia era um burro, estúpido, cagão. Porque lá diz que ele ressuscitaria no 3º dia. Ele morreu sexta e ressuscitou domingo, não é isso? Veja aí o último vídeo que eu fiz, falando sobre as contradições a respeito da ressurreição dele. Quem estavam lá, os números de anjo, uma hora é um, uma hora é outro, as mulheres que viram ele, que não encontraram ele, uma hora é 3, uma hora é 2, os nomes também são trocados, enfim. Contradições em cima de contradições. Mas, e ele ressuscitou foi no domingo, no 2º dia, não foi o 3º dia. Mas já o pessoal aqui, ó, do pastor Uber, pelo menos sabe contar. Porque contaram os 3 dias, né? E esperaram, e Deus não fez o milagre que eles estavam lá esperando.
E aí eu pergunto, por que que essas pessoas acreditaram? Claro, por bases bíblicas e muito mais. O que é que o povo está falando? O que é que os pastores estão indo nas redes sociais e os puxa-saco de pastores? Ah, estamos nos últimos tempos. Último tempo, uma pinóia. Últimos tempos, uma pinóia. Isso é coisa da imaginação de vocês. Que últimos tempos, coisa nenhuma. A últimos tempos, bíblico? Aonde? Porque é isso que vocês querem dizer. Estamos nos últimos tempos, Jesus está voltando, né? Vocês vão ficar velho, a cara de vocês vão ficar igual uma ameixa seca e vocês não vão ver Jesus nenhum voltar, seus abestalhados, abitolados, acorda, vai procurar o que fazer. Cabeça de avestruz. Os pastores estão alarmando, Jesus está voltando, bate o carro, Jesus está voltando, cai um avião, Jesus está voltando, vem a pandemia, Jesus está voltando. Muitas pandemias tiveram por aqui quando a gente nem estava aqui nessa terra. As gerações passadas passaram por doenças terríveis e era pior que não tinha vacina. Nós estamos na melhor época, tá? E outra, imagina quantas coisas terríveis, furacões, maremoto, terremotos, tufões, vulcões que aconteceram, meteoritos que já caíram em várias partes aqui, meteoritos, asteroides, os que caíram lá e destruíram os dinossauros. Gente, tantas tragédias que aconteceram e vão acontecer, e o pessoal fica, Jesus está voltando. Ele não voltou no dia que ele falou que voltaria, que aquele povo ali, ó, não ia, muitos que estavam ali, não ia provar da morte até ver a volta dele, que ele ia voltar já já. Voltou? Voltou? Mais de 2000 anos se passaram. Ele voltou? Meu avô ouvia dizer que Jesus está voltando. Até os sinais que os padres ficavam falando e os pastores, enfim. Meu avô ficou velho, morreu. Os netos estão todos adultos. Ele já tem bisnetos. Ele já tem bisneto e tataraneto que estão vindo essa história de que Jesus está voltando. Cadê? Ele não vai voltar porque ele não existe. Vocês precisam aceitar isso. Engole choro, tá? É dolorido saber que não existe um Deus para salvar a humanidade e que nós morremos e acabou. É dolorido, mas é a realidade. Precisamos conviver com a nossa realidade e parar com esse mundinho de ilusão, porque nada vai mudar. Você acreditando que Deus existe ou não, que vida após a morte existindo ou não, você vai morrer e vai acabar. Porque não é a sua crença que vai fazer essas coisas existirem, porque o mundo é o que é. Foi assim que as coisas surgiram, é assim que as coisas são. Eu torço para que a ciência descubra o mais rápido possível a cura para todas as doenças, a restauração das células e que as pessoas possam viver, né, por milhares de anos. Quem escolher, né, quem aceitar, passar por isso. Eu torço para que os mortos possam voltar à vida e que viva com qualidade através da ciência. Eu torço que a ciência consiga isso o mais rápido possível. Já tem pessoas congeladas esperando isso. Eu vou me congelar também. Antes era só a cabeça, mas eu tomei a decisão. É mais caro, mas eu vou congelar o corpo inteiro. Enfim. Então eu estou torcendo para que a ciência possa fazer isso no futuro. O impossível de hoje será a rotina de amanhã. Eu creio nisso. Já era para a ciência estar mais avançada. Mas, infelizmente, a religião no passado atrapalhou muitas coisas, atrapalhou as ações da ciência. E o que precisa sair desse mundo é a religião, porque ela é um atraso de vida. Quanto mais religiosa a pessoa é, mais estúpida ela se torna. Uma pessoa religiosa, ela fica bloqueada. Ela não olha para os lados. É só aquilo. E o foco dela é um livro mitológico, arcaico, que ela acha que toda a verdade está ali dentro, quando na verdade nada se cumpre. Então é isso. Elas acreditaram que o pastor poderia
ressuscitar? Porque os pastores estão aí, os crentores estão aí, falando que Jesus está voltando, que é o fim dos tempos, que grandes sinais vão acontecer. E essas pessoas acreditaram que isso já foi um sinal, porque ele morreu logo agora, né? Que falou que quando ele morresse, não disse data. Enfim, ele morreu agora porque é muito fácil qualquer um morrer, qualquer um de nós, por causa desse vírus que está por aí ainda, né? E então ele morreu. As pessoas aí, mas ele morreu. É uma confirmação. Ah, choveu. Aí teve uma chuva, já acharam que foi um sinal. Até a esposa dele falou sobre isso. Choveu, o povo achou que foi um sinal de Deus. Aí fortificou mais ainda que essas pessoas, assim, qualquer coisa já está fazendo ligação. Se for descoberto que uma tal pessoa que foi mencionada na Bíblia existiu, aí as pessoas já acham que Jesus existiu e que ele é o Filho de Deus. Um homem fanático que se achava ser um Messias poderia até ter existido, mas para ele ser um filho de um Deus, ser um sobrenatural, aí já é impossível, né? Mas crente é assim, tudo se está na Bíblia é verdade. Então, aí fica, porque essas coisas estão acontecendo, veio o vírus, aí as pessoas acham que realmente Jesus está voltando. Gente, crente está acreditando realmente que Jesus vai voltar agora. Nessa mesma loucura, muitos já tiveram há décadas e décadas. Muitos ficaram nesse histerismo também, achando que Jesus já estava voltando. E ele não voltou porque não existe. Agora o povo, as barata tonta, que eu chamo de barata tonta, que fica lá rodopiando dentro das igrejas, estão aí. Vocês ficam aí, só rodopiando e não estão vendo o que está acontecendo ao redor de vocês, ok? Não vê o que está acontecendo no palmo do nariz de vocês. Acorda para a realidade, criatura. Vão procurar usar essa mente. Sai de dentro desses templos religiosos, dessas imundícias. Eu falo, tem que sair mesmo, que isso é lixo. Religião é lixo. Deuses são lixos. Acorda para a realidade. Vocês estão deixando de viver a vida. Vocês estão deixando de viver a vida de vocês para estar seguindo esses enganos aí, para estar seguindo mitologias e homens. Vocês não estão prestando atenção nem no que esse livro que vocês veneram tanto diz, que é a Bíblia. Porque lá está dizendo para maldito é o homem que confia no homem. Vocês estão confiando em homens. Vocês estão confiando no que os homens estão falando. Seus pastores falam que dízimo é dinheiro, que você precisa ir a templo para servir o seu Deus, e que se você não fizer isso, você vai morrer, vai para o inferno, você tem que acreditar. Estão falando que você vai morrer e vai para um céu. Aceite o sofrimento aqui, porque quando você partir dessa, você vai para uma melhor. Vai morar com Deus eternamente. Nem eles querem morrer e ir ver logo esse Deus para abraçar ele e ficar lá, sair de todo esse sofrimento que está aqui. Mesmo doente cair aos pedaços, eles preferem ficar aqui na terra do que subir e ir para o céu. Eles querem viver, tá? Eu creio que se esse homem soubesse dessas agências de congelamento para ressuscitar através da ciência, ele ia querer. Que eu creio que muitos vão querer fazer isso. Porque eles sabem que Deus não existe, que tudo isso é um engano. Eles só usam a religião, a Bíblia, porque eles querem ganhar dinheiro, querem ficar ricos, já estão e querem mais, porque não se fartam nunca. São ratos gulosos. Essa é a realidade. Essa quadrilha é grande. A quadrilha religiosa ainda não se desfez porque as pessoas que são roubadas por elas, enganadas por elas, são essas que fortalecem essa quadrilha. Elas que carregam essas quadrilhas nas costas. Elas que nutrem essas quadrilhas. Porque no fundo, cada um dessas pessoas que seguem esses homens charlatões e bandidos, elas querem estar no lugar dele. Aquele irmãozinho que chegou na igreja e só dá uma palavrinha, lê só um versículozinho lá, dá uma saudação lá no púlpito, no palco da igreja, ela quer ser um grande pregador,
Ela quer ser um pastor, dono de igreja. Ela quer ter a igreja dela e ter os milhões dela. E ter seus empregados, que são os obreiros, missionárias e aqueles outros pastorzinhos, né? É isso que elas querem, tá? Todo mundo tem interesse. É isso aí. Eu creio que esse homem, esse pastor aí, ele acreditava. Ele era um iludido. Ele estava muito doente, estado de esquizofrenia bem avançada. E ele acreditou que Deus ia ressuscitar ele, ia fazer o maior milagre. Gente, no passado, na época do mito Jesus, os judeus consideravam a ressurreição a maior obra de Deus. Porque para eles, essa grande obra poderia converter muitas pessoas. Que foi o que esse pastor falou. Que quando ele fosse ressuscitado, muitas pessoas iam se converter, iam acreditar nesse Deus. Mas olha só o pensamento dele, porque ele acreditava no Deus, acreditava que a Bíblia era verdade, acreditava que Jesus ia voltar, que ele ia para o céu. Ele acreditava que a igreja evangélica é a verdadeira, que as outras todas são falsas e que o Deus trabalha e opera somente dentro do contexto religioso da igreja evangélica. Ele acreditava nisso. E que todo mundo, toda a humanidade tem que se converter à igreja evangélica, de preferência dele. Era isso. Ele tinha isso em mente. Então ele ia provar para o mundo todo e todo mundo ia se converter à religião dele, ia se tornar o quê? Um evangélico. Eu creio que ele acreditou, gente, porque senão ele não teria feito uma coisa dessa. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele acreditou. Enfim, ele acreditou, nada aconteceu. Depois, voltou todo mundo para casa com a cabeça baixa, decepcionados, porque viu que essas profecias só funcionam dentro da Bíblia. Viu que as coisas absurdas da Bíblia ficou por lá mesmo. Nada se pratica na vida real. Por mais que clame, por mais que ore, as coisas que estão dentro da Bíblia nunca vai se repetir. Nunca vai acontecer. Eu não vou dizer nem se repetir, porque elas nunca aconteceram. Elas nunca vão acontecer. Agora, os pastores estão com muito medo das pessoas saírem de dentro das igrejas. Então, eles vão vir com aquelas historinhas. Aí vai usar isso aí mesmo, esse versículo. Infeliz é o homem que confia no homem, mas já vai jogar para quê? Para aquela pessoa que jogou uma profetada e não deu certo. Aí eles usam, se fosse de Deus acontecia, né? Vai usando esses argumentos para tragar as pessoas. O gato, quando pega um ratinho, uma lagartixa, um bichinho, aí ele fica brincando com aquele almoço. Ele brinca, aí ele solta, aí o bichinho corre, aí ele vai, pega de novo, aí fica ali brincando até quando ele decide arrancar a cabeça e comer o bicho, né? A mesma coisa são esses religiosos. Quando eles veem, tem até algo falando aqui na Bíblia, que eu não vou falar aqui porque eu não estou lembrando de onde, mas eu vou pegar ali, fazer outro vídeo sobre esse assunto. Mas quando ele vê que a pessoa está se saindo, começa a ficar esperta, começa a questionar, aí eles vão jogando, vão fazendo ali, vão preparando ali aquela cama de gato, vão preparando aquela historinha para enrolar a pessoa toda ali, naquela teia de aranha, e com suas garras, ele traga as pessoas de volta. É assim que eles fazem. Eles já estão com medo, porque eu já vi pastores com esse medo, pregando, falando sobre isso. Aí, como não aconteceu, diz, é porque ele não era homem de Deus. Enquanto as pessoas estão fazendo profecias e acontece o viés de confirmação, né? Ou ele joga e acerta, né? Jogou para uma multidão, alguém ali está passando por aquilo. É um homem de Deus, ele é salvo, é um profeta verdadeiro de Deus, porque está se cumprindo. Mas é só a pessoa falar uma coisa, que não tem como acontecer um viés de confirmação, né? Ou jogar e acertar no escuro. Não tem como. Aí não deu certo.
Aí eles falam, aí vem a multidãozinha lá, né? Os próprios irmãos, os próprios crentes da fé deles, vem falando, é porque ele não era de Deus, não era profeta, ele ouviu a voz do demônio, ouviu a voz do diabo. É assim, gente, que funciona, porque eles precisam despistar o questionamento das pessoas a respeito daquela falha. A falha de quem? Da Bíblia. Ok? Porque essas falhas só provam uma coisa, que a Bíblia é uma mentirosa. É feita por homens para enganar homens e dominar a humanidade e nada mais. Que ali não passa de um enredo, de uma história, gente. Não tem nada de real. Aí eles precisam despistar as pessoas, aí vão contando historinha. Ele não era um profeta, porque quando é profeta se cumpre. Não foi de Deus que ele ouviu. Aí começa a desfazer daquele irmão. E eles estão com medo que as pessoas, não aconteceu nada. Eu vou sair dessa igreja, eu vou sair da religião, eu não confio mais. Eles precisam manter. Eles não estão nem aí se você vire ateus. Eu vou dar aqui um conselho para você, crente. Seu pastor, ele não está preocupado que você deixe de acreditar no Deus. Ele não está preocupado que você saia, que você deixe de ser evangélica. Sabe qual é o problema dele? É que falte o dinheiro dele. Porque se a igreja ficar vazia, ele não tem dinheiro. Como é que ele vai comprar iates, pagar a prestação da mansão em Miami, na Inglaterra? Como? Ele precisa que você acredite. Não que ele está preocupado que você acredite ou não. Ok? Ele não está preocupado com coisas que vai acontecer com você, inferno, de você para o inferno, sabe por quê? Ele sabe que o inferno não existe. Porque se ele soubesse que o inferno existe, que as pessoas mentirosas, falsas, enganadoras irão para o inferno, eles não seriam pastores. Eles não seriam esses profetas que estão aí. Eles jamais iam se intitular pastor e pregariam palavra, jamais ensinariam esse livro, porque eles sabem que é mentira. Ok? Está na hora de você pensar sobre isso, está na hora de você acordar. Jesus nunca vai voltar, porque ele nunca foi, ele nunca existiu. Isso tudo não passou da maior mentira da humanidade. Um abraço e até o próximo vídeo. Segunda-feira eu vou continuar com as contradições sobre a morte e ressurreição de Jesus. Não percam segunda-feira, tá, pessoal? Só deixa o joinha, compartilha, comenta e fica ligado no próximo vídeo. Também, se não é inscrito, se inscreva. Sejam todos bem-vindos. Bye!